onde hoje nós vamos responder o quê? Questionário, aquelas perguntas que nós passamos, hoje eu vou responder, tá bom? Então pega aquele questionáriozinho, lembra que eu passei para vocês, que hoje eu vou corrigi-los, tá bom? As respostas serão pequenas, então se você pesquisou uma resposta muito grande, você olha, compara, porque às vezes eu dou uma resposta simplificada e você pesquisou e achou uma resposta mais completa, tá bom? É só para dar um norte para vocês, tá bom? Explica o movimento de rotação. Então é um movimento da Terra em torno de si mesmo, tá bom? Que demora 24 horas para ocorrer. É um movimento da Terra em torno de si. Bom? Translação, 2. É um movimento da Terra em torno do Sol, tá bom? Então imagine que a minha mão é o Sol e demora 365 dias e 5 horas e 49 minutos para ocorrer, tá bom? Então define o nosso ano. 3. Solstício e equinócio. São as diferentes fases de radiação solar. Então imagine o Sol e o nosso planeta, tá bom? Então, por exemplo, em uma certa estação, metade do nosso planeta estará iluminado, né? Daqui a 6 meses, apenas uma parte do nosso planeta estará com mais radiação. Então o solstício e equinócio, eles definem o quê? As estações do ano, tá bom? Então, por exemplo, supomos aqui, Brasil, tá? Então temos o Brasil. Quando o Sol está esses 3, 4 meses aqui realizando essa translação e o Brasil está numa linha proporcional, esse hemisfério será o quê? O verão, tá bom? E no outro lado será o inverno, tá? Então define também o solstício e equinócio, essas estações, tá bom? O que são coordenadas geográficas? 4. Então são as linhas imaginárias que nós criamos para nos localizarmos, tanto na horizontal quanto na vertical. São as linhas que nós criamos para localização geográfica, tá bom? 5. Paralelo e meridiano. Então aí nós temos aí os paralelos, tá bom? Linha do Equador, Trópico de Câncer, Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Antártico. E os meridianos, que é na vertical, tá bom? Então paralelos e meridianos. Quais são os principais paralelos? Então vamos lá. Deixa eu pegar a régua aqui, dá licença. Principais paralelos. Linha do Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. 7. Quais os principais meridianos? Meridiano de Greenwich e a linha internacional da data, que é o oposto do Greenwich. Muita gente não fala dessa linha internacional da data como um meridiano importante, mas ela é, porque ela define os nossos dias, né? Define a mudança dos nossos dias, tá bom? Então muita gente só fala o meridiano de Greenwich, mas tem a linha internacional da data também. O que é latitude e longitude? A latitude é a distância de qualquer ponto do planeta em relação à linha do Equador. Então você tem a linha do Equador aqui no meio do planeta e a latitude é a distância de qualquer ponto em relação a ela. E a longitude é em relação ao meridiano de Greenwich. Você tem lá metade de um polo, metade do outro polo e tem essa distância em relação ao meridiano de Greenwich, tá bom? Latitude e longitude. 9. Pontos cardeais e colaterais. Espero que você tenha feito essa, tá bom? Era muito importante ter essa aula presencial, tá? E vocês veem a aula do SAI para vocês olharem a rosa dos ventos, tá bom? Então, norte e sul, leste e oeste. Entre o norte e o leste, nordeste. Entre o leste e o sul, sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Entre o norte e o oeste, sudoeste, tá bom? Então, os cardeais são os principais. E entre os cardeais, você tem os colaterais. Entre o norte e o leste, nordeste, tá bom? 10. O que são fusos horários? Então são o padrão internacional
de horário, né, para nós nos localizarmos, existir as relações entre os países, as relações comerciais e econômicas. Então o nosso fuso horário principal é o meridiano de Greenwich. Nós temos 12 de um lado, 12 do outro e organizamos, né, o fuso horário. Então são linhas imaginárias por causa da nossa rotação, por causa da luminosidade do nosso planeta. Então são criadas essas linhas, tá bom? 11, linha internacional da data. Então é o oposto do meridiano de Greenwich, passa na Ásia e Oceania, e ela vai definir nossos dias. Ela vai definir a troca, a transição entre os nossos dias. Então, por exemplo, lá no Japão, vai ser dia 25, porque vai passar a linha internacional da data. E depois que esse dia vai começar a chegar aqui nas Américas, no Brasil, no caso, tá bom? 12, eclipse lunar e solar. Então é o eclipse, então é a relação do Sol e da Lua, quando o Sol está na frente da Lua, quando a Lua está na frente do Sol, tá bom? 13, qual a ordem dos planetas do Sistema Solar? Vou deixar de pesquisa para vocês, gente. Essa qualquer Google responde, tá bom? A resposta vamos curtar o vídeo. 14, as fases da Lua. Então você tem lá minguante, crescente, então a cheia, tá bom? Então você vai pesquisar essas fases da Lua. As mais fáceis eu deixei para vocês, né? 15, o que são e quais são as zonas térmicas. Então você tem, quanto mais próximo ao Equador, mais calor. Quanto mais próximo aos polos, mais frio. Então as zonas térmicas, você tem a zona intertropical, é a zona entre, deixa eu pegar aqui um ângulo legal, entre os trópicos. Entre o trópico de Câncer e Capricórnio, você tem a zona intertropical, ou seja, a zona mais quente, tá bom? Você tem a zona temperada, que é nem fria nem quente, ela é temperada, está no meio termo. Zona temperada norte e a zona temperada sul. E lá nas pontas você tem os polos, né? Então você tem as partes mais frias, tá bom? Então você tem a zona intertropical, a zona temperada, né, e as zonas frias, né, que são as zonas dos polos, tá bom? Então respondemos o questionário, agora vamos responder rapidinho a essa atividade SAI que eu passei para vocês na segunda semana, tá bom? Então peguem a atividade SAI de geografia de vocês e vamos responder, tá? Então a 1, como eu já dei esse conteúdo e acabei de dar essas respostas, então eu vou só corrigir mesmo, porque não tem nada de novo nesses exercícios, tá bom? 1 é a D, a 2 que é o conceito de geografia, a análise, né, do espaço geográfico em relação ao ser humano. 3, o que o mapa deve conter, então escala, título, tá bom? E as características gerais, legenda, as características gerais de um mapa. A 4 é a B, a 5 é a B, a 6 é sobre a lua cheia e a influência nas marés. Pesquisa para vocês, tá bom? A influência da lua nas marés. 7, C, 8, A, 9, os latitudes e longitudes, tá bom? Então pesquisem aí, você vai achar a linha, o ponto A, o B e o C, onde cada ponto, qual é a latitude de cada ponto, tá bom? Quais são as coordenadas geográficas? Então a linha A, ela passa a 120 graus e 60 graus. O A, por exemplo, 120 graus e 60 graus. Então você vai escrever 120 graus ao oeste do meridiano de Greenwich e 60 graus ao norte da linha do Equador, tá bom? Então você vai usar esse de exemplo para fazer os outros. A 10 é sobre os fusos horários e acabou. É só isso. Então terminem, façam. Isso vai valer nota para vocês quando vocês voltarem, tá bom? Um beijo e até a próxima.